Olá pessoal, meu nome é Lívia e nós vamos dar início a uma série de 3 vídeos. Nossos estudos estão começando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de anatomia e fisiologia humana, que é uma coisa que passa desapercebido e muitas das vezes cai nas provas e derrubam os candidatos. Então vamos começar falando sobre o que vai abordar esses 3 vídeos que nós estamos fazendo. O conteúdo do vídeo vai abordar o conceito de anatomia e fisiologia humana, a organização biológica que dá origem às células, tecidos, órgãos, sistemas, estruturas e função. Os planos anatômicos que são importantes para a gente se direcionar numa questão quando ela envolve desenho, quando ela envolve a figura anatômica, e a posição anatômica, que muitas das vezes está descrita dentro da questão e embola o candidato que não presta atenção na descrição das posições anatômicas. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é anatomia e fisiologia humana em seu conceito. A anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia que estuda grandes estruturas e sistemas do corpo humano, deixando o estudo de tecidos para histologia e a das células para citologia. Então, se nós falamos de estrutura, posição, forma, nós estamos falando de anatomia. E a fisiologia? A fisiologia é o ramo da biologia que estuda múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. Em síntese, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo. Então, se eu estou falando de função, funcionamento, sistema, eu estou falando de fisiologia. E vamos falar um pouquinho agora sobre como se dá essa organização biológica que dá origem aos nossos órgãos, ao nosso sistema e essa estrutura tão complexa que é o corpo humano. As nossas características, elas surgem a partir dos átomos que se transformam em moléculas que vão dar origem ao DNA, que vão se diferenciar em células, que vão armazenar as nossas características individuais. Essas células, elas vão sofrer mutações, elas vão sofrer amadurecimento, que vão gerar os tecidos diferenciados do corpo humano. Esses tecidos, eles vão se organizar de forma que eles vão gerar os órgãos. E esses órgãos, eles vão compor os nossos sistemas. E os nossos sistemas vão compor a estrutura geral, que é a estrutura do nosso corpo humano. Por que é importante saber isso? Porque muitas das vezes, numa questão, vai estar discriminado essa evolução, discriminado essa estruturação, e o candidato que não se atenta nessa linha de raciocínio para a realização da questão, acaba marcando a questão errada. Então, como se dá a organização biológica que gera o corpo humano? Células que viram tecidos, que vão dar origem aos órgãos, que vão compor os sistemas e que vão gerar o organismo, de uma forma geral. E como que isso cai na prova? Nós temos uma questão da CESP de 2012 que fala exatamente sobre isso e que foi uma questão que derrubou muitos candidatos. Então vamos dar uma lida e vamos dar uma enxugada, né, nesse conceito de anatomia. Julgue o item a seguir relativo à anatomia e fisiologia humana. A anatomia está ligada à estrutura do corpo, enquanto a fisiologia está ligada à função. Portanto, a realização do trabalho celular dos tecidos e sistemas orgânicos fazem parte da homeostasia dentro do estudo da fisiologia humana. Normalmente, quando é sobre conceito, uma coisa muito simples de se estudar que a gente deixa de lado, o candidato se pega preocupado com o texto. Normalmente quem elabora a questão, ele está mais preocupado em confundir a sua mente, enchendo de palavras difíceis, para que aquele cara que está despreparado cometa um erro. Mas como você está estudando com a gente, está se preparando antecipadamente, você vai acertar esse tipo de questão. Então vamos dar uma olhadinha nas palavras-chave da frase para a gente entender. A anatomia está ligada à estrutura. Falou em estrutura,
Forma falou em anatomia. Até aí tá tudo certo. A fisiologia está ligada à função. Falou em função, funcionamento, sistema, falou em fisiologia. Então tá tudo certo até aí. Portanto, a realização do trabalho celular, dos tecidos, sistemas orgânicos fazem parte da homeostasia dentro da estrutura fisiológica humana. Quando fala uma palavra difícil, o candidato treme. E aí a gente tem a palavra homeostasia. O que significa homeostasia? Então, quando a gente fala em homeostasia, nós estamos falando em equilíbrio. A palavra significa equilíbrio, é o equilíbrio da função. Se eu estou falando em equilíbrio, eu estou falando de algo em funcionamento que está correto. Ou seja, falei em homeostasia, eu estou falando em fisiologia humana. Essa questão está verdadeira ou falsa? Essa questão está verdadeira. Vamos para a próxima. Essa questão foi da prova de 2009 da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de técnico em necropsia. Nós não temos muitas informações, nós temos só um desenho, então vamos dar uma lida. O esquema a seguir representa o ciclo reprodutivo na espécie humana. Óvulo, espermatozoide, ovo, adulto e novamente óvulo e espermatozoide. Quando a gente pega uma questão dessa, a gente tem que entender que existe uma mensagem nessa imagem. Então a gente precisa tentar identificar o que essa imagem está passando de informação para a gente. Após analisar o esquema, é correto afirmar que a meiose ocorre apenas em... Eles querem saber onde ocorre o fenômeno da meiose. Então, vamos voltar lá onde a gente estava falando sobre a organização biológica, né? Aquela evolução do organismo. Do que a gente está falando nessa questão? Justamente da organização biológica. Eu tenho um espermatozoide e um óvulo que foi fecundado e virou um ovo, que durante o processo de amadurecimento e evolução virou um adulto, que vai gerar novos óvulos ou espermatozoides, correto? Se eu não entender esse conceito de organização biológica, eu não vou entender a questão e eu não vou saber responder qual é a alternativa correta. Então, vamos entender. Se eu estou falando de organização biológica, eu também tenho que prestar atenção nas palavras difíceis, as palavras-chave da questão. Meiose. O que é meiose? Eu tenho no meu corpo uma reprodução celular que vai me dar células com 50% das minhas características, correto? Então, isso é o que significa meiose. Divisão celular com 50% das características das nossas células. Aonde neste processo, neste desenho, ocorre uma divisão celular que vai dar origem a células que vão ter 50% das minhas características. É no momento que é fecundado e se transforma em ovo? Não. Ali eu tenho a junção de duas características, certo? Do pai e da mãe. É no momento evolutivo até a fase adulta, onde eu tenho o bebê, que vai se transformar numa criança, que vai se transformar num adulto. É nesse momento que eu tenho a divisão celular de 50% das minhas características? Não, não é nesse momento, porque esse momento é o momento de amadurecimento do organismo. É no momento que eu estou produzindo novos óvulos e novos espermatozoides, ou seja, cheguei à fase adulta e agora eu vou me reproduzir. Ou seja, eu vou ter células que vão ter 50% das minhas características que vão se unir às outras 50% de uma outra pessoa. Então, em que momento ocorre a meiose? A meiose vai ocorrer no momento 1. Resposta correta. Número 1 do esquema, uma questão simples, uma questão de interpretação do desenho, que se a gente não soubesse o conceito de evolução biológica, a gente ficaria em dúvida e não responderia a questão. Vamos à próxima questão. Nós temos uma questão de 2015 adaptada para a gente estar aprimorando mais esse conceito de anatomia e fisiologia humana. Em relação ao estudo da anatomia, julgue a afirmativa. Dentre as formas de estudo anatômico, a anatomia sistêmica trata
do estudo dos sistemas orgânicos, e a anatomia topográfica consiste no estudo do território ou região do corpo humano. Muitas palavras difíceis para deixar o candidato confuso, mas nós vamos analisar as palavras-chave da questão. Anatomia sistêmica, ou seja, eu estou falando do sistema do corpo humano. Anatomia topográfica, a gente tem que lembrar do nosso português, né? Topografia vem de mapa, vem de região. Então, se eu falo de sistema, eu falo de anatomia sistêmica. Se eu falo de topografia, eu estou falando de posição anatômica. Então, consiste no estudo do território ou regiões do corpo humano. Essa afirmativa está correta? Vamos sempre lembrar. Anatomia sistêmica não está falando de função. Eu estou falando do sistema, de que compõe esse sistema, de onde ele está localizado, né? Então, eu estou falando de anatomia. Quando eu falo de sistema, função, eu já falo de fisiologia. Então, a anatomia sistêmica trata dos sistemas orgânicos. Ele vai discriminar os sistemas orgânicos do corpo humano. Até aí está certo. E a anatomia topográfica, ela consiste no estudo do território, ou seja, de onde está localizado, né? Em que quadrante. Esse é o estudo anatômico topográfico. Então, essa questão está verdadeira. Não tem nenhuma afirmativa falsa nessa questão. Vamos à segunda questão, da BioRio de 2015. Sobre anatomia, julgue o item. Anatomia é o estudo científico de como o corpo funciona. Está correta essa afirmativa? Uma afirmativa simples, que qualquer candidato ia pegar. Se ele não leu o conceito de anatomia e fisiologia, iria marcar verdadeiro. Mas vamos reler. A anatomia é o estudo científico de como o corpo funciona. É isso que eu estudo em anatomia? Ou eu estudo a estrutura, o formato, a composição desse sistema? Não, eu não estudo função, ou seja, eu não estudo como ele funciona, eu estudo o que ele é. Então, essa afirmativa está errada. Se aqui tivesse escrito a fisiologia é o estudo científico de como o corpo funciona, aí essa afirmativa estaria correta. Então, nosso caderninho está errada essa questão. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês e deixo uma mensagem. Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele e propõe-se a transformá-lo em uma meta. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos continuar estudando, que nós vamos conquistar o tão sonhado cargo público no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.